Sejam bem-vindos a mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo o palestrante Turíbio Oliveira, com o tema A Cólera. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 9. Rádio e TV Fraternal sempre em sintonia com você. Olá, é um prazer estarmos juntos novamente aqui na Web Rádio e TV Fraternal para falarmos de um tema ligado ao Evangelho segundo o Espiritismo. Você que está conosco aí, compartilhe o link da Web Rádio e TV Fraternal para que outras pessoas também possam desfrutar dos conhecimentos da doutrina espírita. Afinal, tem sempre alguém precisando do Espiritismo. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente do item 9. No capítulo 9, você sabe, o Kardec trouxe lá algumas informações sobre a bem-aventurança para aqueles que são brandos, pacíficos, etc. E no item 9, o Kardec contou com a colaboração de um espírito que não se identificou. Só disse assim, um espírito protetor. E trouxe um conhecimento muito legal que vocês vão poder compartilhar comigo aqui sobre a cólera. Muito bem, esse espírito, esse trechinho do Evangelho, você vai observar, é um trechinho curtinho, uma página, um pouquinho mais ali, mas ele tem uma profundidade muito grande, porque o Kardec nos traz, esse espírito traz e o Kardec nos apresenta, algumas informações importantíssimas para o nosso comportamento, em especial, os comportamentos que se referem à cólera. Muito bem, antes de qualquer coisa, vamos deixar claro aqui que não vamos abordar aqui a questão da cólera como doença, a doença patológica, aquela que é fisiológica. Isso é um outro campo de estudo que não tem nada a ver com a doutrina espírita. Até pode ter também, mas não é o nosso foco hoje. Nosso foco é trabalhar no comportamento colérico. Tá? Muito bem, o que é então a cólera? A cólera na questão do comportamento é aquele estado de raiva, de ódio, que ultrapassa o limite do normal. E aí a gente diz assim, mas o que é o limite do normal dentro de um estado raivoso, de um estado de raiva, né? De um estado de desconforto com os acontecimentos? Na verdade, nós, como espíritos, quando estamos preparando a nossa reencarnação, nós fazemos um plano reencarnatório, e isso a gente não se cansa de dizer, e a doutrina espírita precisa reforçar isso sempre. Nós preparamos um plano reencarnatório, considerando todas as necessidades que teremos de resgates, ou seja, as expiações, de novas situações, ou seja, as provas. Então, nós preparamos tudo isso. Só que quando a gente chega aqui, nós encarnamos e estamos encarnados no plano do planeta Terra, nós encontramos outros espíritos que também têm planos reencarnatórios que nem sempre são iguais aos nossos, são diferentes dos nossos. Outras expiações, outras provas. Então, quando uma situação dessas nos afeta diretamente, não é incomum, torna-se até comum que nós tenhamos um comportamento de ojeriza, né? Um comportamento de raiva, um comportamento de repugnação àquela manifestação de alguém em relação a nós. Então, daí, nós ficamos com raiva. Até aí, tudo bem. Porém, quando esse comportamento ultrapassa os limites do normal, quando esse comportamento está além do normal, com essa raiva exacerbada, essa raiva em limites intoleráveis, está instalado o processo de cólera. A manifestação da cólera, eu estou trazendo aqui exatamente o que o espírito protetor trouxe para Kardec e ele maravilhosamente colocou para nós no Evangelho segundo o Espiritismo. Lembra, se você chegou agora, capítulo 9, item 9. A manifestação da cólera se dá desta maneira: estado de raiva, estado de desconforto total. Então, a pessoa encolerizada se vê afetada no seu brio pessoal,
nas condições pessoais, naquilo que ela tinha como valor, naquilo que ela tem como conceito de vida, e aí ela ultrapassa os limites da tolerância e entra num estado de cólera. Aí não precisa dizer quais são as consequências disso, nós vamos falar um pouquinho disso depois, mas não precisa dizer para você que está nos assistindo com que tipo de espírito essa pessoa passa a ter ligação. Você acha que espíritos bons estarão acolhendo essa pessoa, estarão do lado dessa pessoa? Poderão até estar observando, olhando de braços cruzados e vamos ver até onde vai. Nosso mentor certamente vai estar olhando, analisando o nosso comportamento e pensando como nos tirar deste comportamento, como nos intuir, como nos ajudar a sair deste comportamento colérico. É uma tarefa difícil para o mentor, mas que pode ser facilitada se nós tivermos no nosso consciente o conhecimento desse estado colérico, das suas manifestações. Resta dizer agora, então, qual é a origem, de onde se origina isso. E aí, o espírito protetor, que passou a mensagem para o Kardec, ele deixa muito claro. A origem desse estado de cólera, ela se dá de duas naturezas. Uma delas é o orgulho ferido. Mas o orgulho não é alguma coisa boa? Sim, ele pode ser uma coisa boa, desde que nós saibamos manter esse comportamento de orgulho. É natural quando as pessoas estão com a estima rebaixada, aquilo que nós chamamos de baixa estima, quando as pessoas estão num sentimento depressivo em relação a si mesmo, eu não estou bem, eu não consigo fazer as coisas direito, etc. É natural que sejam recomendadas a essas pessoas, comportamentos, posturas que sejam enobrecedoras, que sejam revigorantes das suas posições. Mas também é natural que as pessoas busquem ajuda. Então, os profissionais do comportamento vão certamente orientar a pessoa a valorizar um pouco mais as suas atitudes, as suas tarefas, os seus comportamentos. E nesse aspecto, quando o orgulho está presente, né, nós gostamos de ser reconhecido, de sermos valorizados. E aí, quando alguém nos afeta, quando alguém mexe no nosso brio, quando alguém afeta o nosso ponto pessoal importante, mexe no nosso orgulho. E aí a gente entra no estado de cólera. Ficamos raivosos, brigamos, etc. Essa é uma das origens do comportamento colérico que o espírito protetor trouxe para nós pelo Kardec, quando o nosso orgulho está ferido. Existe ainda um outro comportamento que também nos mostra, funciona como se fosse um gatilho para a cólera se manifestar, que é o comportamento de impaciência. Tudo isso está lá relatado pelo espírito protetor. O que é o comportamento de impaciência? O comportamento de impaciência é quando a pessoa tem uma necessidade de tudo muito ágil, de tudo muito rápido. E aí a impaciência se torna presente se a pessoa não souber conviver com os estágios de espera, com os estágios de necessidade de outras pessoas na frente. Então a impaciência gera também cólera. E aí a gente fala, mas espera um pouquinho. Por que o espírito precisa passar por essas situações? Por que ele não pode ter alguém dizendo para ele, não seja orgulhoso, seja paciente? Pois é, esses comportamentos todos são trabalhados pela doutrina espírita. Fazem parte do conjunto daquilo que a doutrina chama de homem de bem. Aquele que se relaciona bem com todo mundo, aquele que tem a paciência marcada, presente nos seus atos. E aí a gente diz assim, mas escuta, como é que eu posso observar se a pessoa está sendo mexida no seu orgulho? Observe as reações
as situações fisiológicas, o olhar, o gesticular, né? O problema dos comportamentos, mexe o corpo, está ansioso, está impaciente, está sendo afetado, fechou a fisionomia brava, ou seja, ali está chegando uma manifestação de cólera. Então, essa origem no orgulho ferido e também na impaciência são as duas condições que esse espírito protetor apresentou para o Kardec como sendo as origens da cólera. Eu queria pegar a primeira, questão do orgulho ferido. Em quais momentos você acha que o nosso orgulho é ferido? Quando temos, por exemplo, uma posição social importante e aí, de repente, alguém tira essa posição. Ou quando você tem um título de nobreza e é tirado o título de nobreza. Quando você é reconhecido no meio social que você vive, alguém tira esse reconhecimento. Será que é ali que o orgulho é ferido? Também. Mas o orgulho às vezes é ferido, e o espírito protetor nos fala disso, em coisas pequenas. Valores pequenos da vida. Relacionamentos machucados. Orgulho por não ter sido aceito na forma de pensar. Orgulho por não ter sido acatada a ideia de se manifestar. Esses comportamentos pequenos fazem parte do nosso dia a dia. Estão presentes no nosso meio social, o meio no qual o espírito se desenvolve. A gente também não cansa de dizer na doutrina espírita que a evolução é individual, mas ela ocorre no meio, no ecossistema social, onde estão outros espíritos encarnados, onde estão almas presentes, como Kardec muito brilhantemente nos apresenta, espíritos encarnados, chamados de alma, ele chama de alma, onde almas estão ali trabalhando, estão ali todas juntas, coisas pequenas, falas, olhares, gesticulações que afetam a gente, e aí começa um processo de cólera a se instalar. Então observe se esse gatilho não está presente no seu dia a dia. Traga isso para o seu interior e comece a cortar isso no seu dia a dia. O outro comportamento é a impaciência. Quando nós montamos o plano reencarnatório, certamente disseram para nós assim, olha, você vai lá para o planeta Terra, o planeta Terra está passando por uma fase de transição, e você vai chegar lá num momento interessante, onde a tecnologia vai estar evoluída, onde você vai encontrar coisas acontecendo muito rapidamente, nesta época de aceleração. É a época que nós vivemos, a época da aceleração. E as pessoas vivem nesse meio de aceleração e perdem o estímulo da espera, perdem o estímulo da paciência e ganham a impaciência. Tudo é rápido, tudo é ágil, né? Então, essas metodologias sociais ágeis são muito boas em sistemas produtivos, em unidades de negócios, mas na nossa vida nós precisamos ter o tempo do espírito. Não é abrir mão desse tempo, é como conviver neste tempo, trabalhando a nossa evolução. E aí surge a paciência como uma ferramenta importante, que a gente pode configurá-la como sendo de espera, um verbo importante. Aguardar, esperar o momento adequado. Então são essas duas condições, o orgulho ferido e a impaciência, que nos levam ao comportamento da cólera. Muito bem. Aí o espírito protetor, que trouxe essa mensagem para o Kardec, ele também mostra para a gente, na mensagem que ele trouxe, que ele traz, né, as questões que envolvem o colérico, o comportamento do colérico, como ele se comporta. Como é que você identifica alguém que está assim? Já falamos das manifestações físicas, mas também tem uma manifestação de atitudes, uma manifestação de ações. Então, normalmente, a pessoa que está num estágio de cólera, ela sai para, e sai, que eu digo assim, no sentido de age, no sentido
de descarregar aquela ira, transformar aquilo em ação contrária à normalidade. E aí a gente vai perceber que começam a surgir situações do tipo assim: chuta uma parede, chuta uma cadeira, chuta uma mesa, derruba tudo que está em cima da mesa, derruba coisas que estão em cima de uma mesinha qualquer, bate firme na mesa, bate firme na cadeira. Ou seja, a ação do colérico normalmente é manifestada por uma força que ele mostra, que ele demonstra, física, normalmente sobre um objeto inanimado. Porque esse objeto não tem como responder para ele. Né? Se fosse um ser animado, responderia à altura. O que você vê, por exemplo, nas questões que envolvem, por exemplo, os relacionamentos da sociedade, você pega, por exemplo, e o pessoal que trabalha nas forças de segurança conhecem isso muito bem. Quando se tem uma ocorrência de discussão entre pessoas, né, e as forças de segurança precisam ir até lá necessariamente, eles chamam aquilo de desinteligência. Porque é de fato uma desinteligência. São duas almas que estão conflitando fortemente sobre temas que podem ser até comuns, mas que em alguns pontos se contradizem, claro, porque são planos reencarnatórios diferentes. Então é por isso que a manifestação, este comportamento do colérico se dá dessa maneira, se dá da maneira de agredir. E normalmente agredir o ser que não provoca resistência. Tá? É assim que o espírito protetor coloca para a gente. Eu vou contar para você uma historinha que o nosso querido Hilário Silva traz para a gente pela psicografia maravilhosa do Chico Xavier, numa obra chamada Almas em Desfile. Aliás, se você tiver, abre lá numa historinha, num capítulo que se chama A Cólera, por coincidência se chama A Cólera. O Hilário Silva conta uma história curiosíssima, que mostra as atitudes impensadas das pessoas. Conta ele, Hilário Silva, que um grande empresário, que era dono de uma transportadora, estava conversando com a mãe dele, uma senhora de idade, que era espírita, a mãe dele. E a mãe dele, ele se chamava Antônio, a mãe dele falava assim para ele: Antônio, lá no centro espírita ontem, eles falaram muito da necessidade de ter paciência, Antônio. Falaram bastante da necessidade das pessoas tolerarem mais, analisarem os fatos antes de agir. E por que você não é assim, Antônio? Falou: mamãe, eu estou tentando ser, fique tranquila. Ele era o dono da transportadora. Estou tentando ser, mamãe. Eu acho que eu vou conseguir mudar, etc. E a mãe dele falava daquilo de uma maneira natural para ele, tentando transmitir para ele o que ela ouvira um dia antes na casa espírita que ela frequentava. Em dado momento, chega uma pessoa para ele e diz assim: Seu Antônio, venha rápido. Um caminhão da transportadora, da sua transportadora, atropelou seu filho. O Antônio se transfigurou. Atropelou meu filho, sim, atropelou seu filho. É bom o senhor ir até lá. Imediatamente ele pediu licença para a mãe, saiu raivoso, encolerizado, já estava no estado de cólera a partir daquele instante, foi até lá. Chegou lá: cadê o meu filho? Aí disseram para ele: a sua esposa foi levá-lo ao hospital. Nesse instante chega uma pessoa, o motorista, e diz assim: Seu Antônio, eu estava manobrando o caminhão da transportadora e não vi o seu filho. Ele estava atrás, eu não vi, me desculpe. Não, mas o que é isso? Como é que pode? Deu uma bronca gigante, né? Gigante no motorista. E ele olha então para o chão e vê uma poça de sangue. E diz assim: de quem é esse sangue? O que aconteceu? Você matou meu filho. E saiu desesperado em direção ao hospital. Pegou o carro, saiu desesperado na rua. Imagina o estado desse homem na rua, dirigindo em alta velocidade em direção ao hospital, nesse estado pessoal. Chega no hospital, quando ele estaciona o carro, a esposa vem saindo
de dentro do hospital com o filho no colo, mas era uma criança ainda, e saindo. Os dois sorrindo. E ele olha para a mulher e fala, o que aconteceu? Nada, não aconteceu nada. O fulano estava manobrando o caminhão e ele estava atrás, encostou o caminhão dele, não fez nada. Eu trouxe ele aqui só para ver se não tinha acontecido nada, não aconteceu nada. Mas e aquela mancha de sangue que tinha no chão? Ah, aquilo lá era o gatinho que estava na mão dele, caiu e bateu lá no negócio no chão e saiu um pouquinho de sangue, era só isso. Também já está resolvido o problema, não está sangrando mais. Ele ficou absolutamente desconcertado. Não tinha o que falar. Então veja você, as reações que nós adotamos como espíritos ainda em evolução, quando encarnados, que geram estados de cólera, que nós não gostaríamos que fosse assim, mas que atrapalham a convivência. Imagine esse homem agora, retornando lá na empresa e tendo que pedir desculpas lá para o funcionário por tudo que aconteceu, da forma como ele o tratou. É por isso que a recomendação que o Espírito Protetor deixa para nós claramente aí no Evangelho é avaliar. Né? A recomendação, olhe para si. E ele diz assim, se o colérico pudesse ver, pudesse observar o comportamento dele, certamente ele teria vergonha. Claro. Né? A esse respeito tem uma outra história muito interessante, hoje é o dia das histórias, né? Que o Bezerra de Menezes disse que estava o Bezerra conversando com Quintino Bocaiúva. Quintino Bocaiúva tem até ruas com o nome dele, um grande político da época. O Bezerra estava conversando com Quintino Bocaiúva, no escritório do Quintino Bocaiúva, e o Bezerra falava exatamente sobre a doutrina espírita. E nesse instante, tinha havido um incidente qualquer alguns dias antes lá, e o Quintino Bocaiúva estava meio nervoso, tal, mas já tinha passado. Nesse instante, eles estavam conversando, o Bezerra falando da doutrina espírita, o Bezerra já havia se manifestado espírita claramente para a sociedade. O Bezerra estava no auge do trabalho encarnado. O Bezerra nunca parou de trabalhar, aliás, está trabalhando mais agora, graças a Deus, né, do que na época. Né? Graças a ele, muitas coisas boas aconteceram, acontecem e certamente acontecerão. Gratidão eterna ao Bezerra, que fica aqui registrado. O Bezerra está conversando com o Quintino Bocaiúva, né, sobre o espiritismo. E de repente entra lá na sala um serviçal do Quintino Bocaiúva e diz assim para ele, doutor, aqui está o homem que disparou o tiro, que quase pegou o senhor. Aí o Quintino Bocaiúva olhou para o Bezerra e falou assim, você está vendo, Bezerra? Olha o que aconteceu. Este homem disparou um tiro que entrou pela minha janela e quase pegou em mim. Você é um irresponsável, e começou a brigar com o homem, falou, você tem que ser punido. E aí o homem disse, doutor Quintino Bocaiúva, me desculpe, eu não tive culpa alguma, eu estava limpando a arma, ela disparou sozinha, eu não tive culpa, por favor, me desculpe. Não, você tem que ser punido, ficou enfurecido. A cólera tomou conta dele. E aí, mas por favor, doutor, me desculpe, eu peço perdão. Não, você tem que ser punido de qualquer maneira. Aí, o Quintino e o Bezerra olhando, quieto, só olhando, só observando a cena. O Quintino Bocaiúva falava para o serviçal, com toda essa cólera manifestada, e olhava para o Bezerra. Até que uma hora, o Quintino Bocaiúva olhou para o Bezerra e falou assim, Bezerra, fala uma coisa, você não acha que eu tenho todo o direito de puni-lo? Você não acha que eu tenho toda a condição de puni-lo pelo que ele fez? Pelo erro que ele cometeu? E o Bezerra pensa um pouco, faz aquilo que ele fazia de mais nobre, que era se ligar com o plano espiritual, olha nos olhos dele e diz assim, de fato, você tem todo o direito de puni-lo, desde que você nunca tenha errado. A conversa parou aí. Quintino olhou para o servo que estava lá, aquele servidor. Vai, meu filho, vai em paz, vai com Deus. Está liberado. Ou seja, entrou dentro de si, olhou para dentro de si e viu
as coisas que tinham sido feitas. E ele também tinha erros, como todos nós temos. Nós somos espíritos imperfeitos, estamos encarnados para evoluir. Por isso que a gente precisa ouvir essas coisas e tentar, a partir da audiência dessas coisas, das audições dessas coisas, né, a gente tentar mudar o nosso comportamento. É isso que se espera de nós, de espíritos em evolução. O espírito protetor que traz essa mensagem para o Kardec diz assim: o encolerizado tem alguns motivos para ele pensar mais sobre o seu comportamento colérico, que ele machuca pessoas próximas que ele tanto ama com esse comportamento. Pode afetar relacionamentos familiares, sociais, profissionais. Uma pessoa dotada da cólera pode machucar as pessoas que estão tão próximas a ele. E aí não tem remédio imediato. O remédio é mais doloroso, é mais amargo. Porque no momento em que ele se compenetrar do que ele fez, no momento em que ele estiver ciente do que ele fez, do que ele perceber a profundidade, a intensidade do que ele provocou, certamente ele vai se arrepender. E aí não tem outro caminho. O caminho é a caridade. Como Jesus diz lá no Ave Luz, uma obra maravilhosa, psicografia de João Nunes Maia, Tio Nunes, naquela obra a quem chamávamos de Tio Nunes carinhosamente, Jesus fala sobre o perdão. Diz assim: aquele que comete atos ruins, atrocidades, ele vai se envergonhando ao longo da vida, à medida que o amadurecimento chega para ele, que a caridade é a última ferramenta que ele tem para se desculpar a si mesmo. O que a gente chama modernamente aí nos meios de auto-perdão é a caridade praticada. É a única forma que tem de se redimir do que foi feito, desses estados encolerizados e dos males que esse estado encolerizado provocou nos relacionamentos, nas situações sociais nas quais a pessoa esteve envolvida. Então, esse capítulo de hoje, trabalhado hoje sobre a cólera, é um convite à nossa reflexão. O que podemos fazer para evitar tudo isso? E aí a doutrina espírita também nos mostra algumas ferramentas, mas a principal delas é a nossa famosa e tanto dita nas casas espíritas reforma íntima. Mas o que é reforma íntima, em verdade? Reforma íntima nada mais é do que você combater os vícios, os defeitos. Não, ninguém quer transformar ninguém em santo aqui, não. Reforma íntima é combater os vícios e os defeitos e potencializar as suas virtudes. Se você tem um defeito de ficar encolerizado com qualquer coisa, tente verificar onde estão os gatilhos e tente cortá-los, eliminá-los. Pense duas vezes como Jesus agiria se estivesse no meu lugar. Se você tiver dificuldade, mentalize Jesus. Para um pouco, mentalize a imagem de Jesus. Isso vai te ajudar muito a encontrar uma solução, não pela via da raiva, do ódio, da cólera. Se você estiver passando por uma situação como essa, lembre-se, eu preciso consertar pequenos vícios, pequenos defeitos, para que depois eu possa consertar os grandes. E a potencialização de virtudes? Todos nós temos coisas boas, todos nós temos alguma coisa que é boa dentro de nós. As pessoas não têm só coisas ruins. Mesmo as pessoas que cometem as maiores atrocidades da vida, têm alguma coisa boa. Potencialize-as. Vá fazer a caridade. Eu gosto de cumprimentar um pobre. Ponto. Cumprimente todos os pobres que você puder. Cumprimente, nem que seja com um olhar, uma palavra de gratidão, de reconhecimento. Isto é a potencialização da virtude, das coisas boas. E esse conjunto de coisas dessa reforma pessoal leva a gente a ter um estado mais brando, mais pacífico, que é a essência dessa mensagem
trazida pelo Espírito Protetor a Kardec nessa passagem linda do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 9, o item 9, que foi o alvo do nosso estudo de hoje. Antes de eu me despedir, quero deixar aqui um convite para você. Todas as madrugadas de sextas-feiras, 1h da manhã, de quinta para sexta-feira, 1h da manhã, ao vivo, lá no Facebook. Entra lá e assista o programa Espiritismo na Madrugada. Procura a página, é esse mesmo nome lá no Facebook. Espiritismo na Madrugada. Sextas-feiras, 1h da manhã, ao vivo. Aguardamos você lá. E também, todos os sábados, às 8h da manhã, ao vivo, você entra lá no YouTube, O Semeador ABC, e assiste o programa Semeando a Boa Nova, que também é ao vivo, sábado, 8h da manhã. Aguardamos você na sexta-feira de madrugada e também aos sábados de manhã, lá no Semeador ABC no YouTube. Tá? E está aqui, na Fraternal, todos os dias, com essa programação maravilhosa. Fiquem com Deus. Uma ótima reflexão para você. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.